quando tá pronto pra sair. E a mesma coisa sobre esse nosso encontro, cara. Ele aconteceu agora porque tinha que acontecer, assim como os deuses do Olimpo ou sei lá da onde fizeram acontecer. E esse encontro vai ser memorável porque, cara, eu saí do cinema louco com aquela história e me deu vontade realmente de ler tanto a Ilíada quanto o Odisseu. Quero saber, primeiro, qual foi seu primeiro contato, né, com esses livros e a tua expectativa e, já falando do filme, onde você assistiu, como foi. Vamos lá, por onde a gente começa, cara? É muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Assim, quando a gente fala de Odisseia, Vilela, a gente está falando de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E já tem uma qualidade, na minha opinião, uma coisa que precisa ser dita em relação ao filme, né? Independente do lance da acurácia histórica, né? Da acurácia cultural, mitológica, dentro do ponto de vista dos gregos, eu acho que o filme já valeu pelo simples fato de acontecer o que aconteceu com você. A galera sai do filme, quem nunca leu a Odisseia e quer ler a Odisseia. Isso já é uma vitória, cara. Não, e outra coisa, é o cinema no que a gente lembra do que era aquele cinema de sair impactado e falar, cara, o que eu vi? Imagens grandiosas, aventura, uma trajetória de um herói, uma coisa que você quer comentar, você quer falar sobre o filme, né? Bem ou mal, você quer falar. E isso, cara, hoje em dia é tão difícil, né? Você sair de um filme impactado sobre alguma coisa que, cara, eu fui mudado, eu quero saber mais, eu quero saber quem são esses caras, por que eles pensam dessa forma. Então, só disso, cara, eu recomendo que todo mundo vá ao cinema, leia e, cara, se aprofunde, né? O mundo é muito mais do que o TikTok, é muito mais do que Virgínia e Vini Júnior, né? Pode crer, meu amigo. Não, falou tudo agora. É porque, assim, o poder da mídia, né? Eu posso dizer por mim, e eu já falei isso tantas vezes pra galera, e eu reafirmo, né? O meu primeiro contato com a mitologia grega foi Cavaleiros do Zodíaco, né? Eu tinha 7 anos de idade, estava na casa dos meus pais, tinha uma televisãozinha no quarto deles, eu lembro que eu vi um golpe, foi o único episódio, primeiro que eu vi, assim, que eu me lembre claramente que foi ali que começou. Seiya dando um pulo, dando uma voadora em direção ao Shiryu, e ele protege com o escudo, de repente a tela fica vermelha de sangue. Eu, moleque, eu tinha 6 anos, 6 para 7 anos, era na antiga Manchete, né? Cara, mas eu fiquei tão vidrado com aquilo, porque tinha o Coliseu, né? Que tudo bem, não tem nada a ver com a Grécia antiga, mas tinha o Coliseu, e eu comecei a entender que tinha alguma coisa ali ligada com a realidade. Eu tinha 6, 7 anos de idade. E aí, sabe, ao longo do tempo fui assistindo, aquilo foi me impactando, cara. Cavaleiros me marcou de uma maneira assim que eu acho que a galera que é da minha geração, da geração Z, eu nasci em 87, eu tenho 39 anos. Então eu sei que a galera que é dessa geração foi muito marcada por Cavaleiros. Sabe o Francisco Júnior? Meu amigaço, dublador Francisco Júnior. Ele já teve aí, inclusive, se eu não me engano. É um cara que, tipo assim, ele mesmo disse, Thiago, pra mim, Cavaleiros é uma coisa que me inspirou demais, cara. Assim, eu passei a amar a mitologia grega por causa de Cavaleiros. Então é uma mídia, né? Uma mídia que abre os olhos de muita gente, por mais errado historicamente que seja, porque é uma adaptação que depois a gente vai entrar em detalhes sobre isso. Olha que coisa linda isso aí, meu Deus do céu. É como eu sempre digo, eu fico arrepiado igual um gato grego vendo Cão de Hades, meus amigos. Eduardo Spor também é muito influenciado. Levou a parceirão meu. Ele escreveu toda a saga dos anjos e demônios, né, cara? Você vê. Eduardo é o nosso Bernard Cornwell da nossa literatura brasileira. O cara é um gênio em mesclar ficção histórica. Um abraço pra você, Dudu, te respeito demais, é um grande escritor. Então é isso, Cavaleiros do Zodíaco causou isso em mim. Aí depois, em 97, veio o filme, em 99, na verdade, aqui no Brasil, porque começou em 97 lá. Veio outro filme da Odisseia, que, tipo, aí eu já tinha, 99, eu tinha 12 para 13 anos, por aí. E aí, aqui também abriu os meus olhos, né? Caramba, eu nem lembro qual era a minha idade exatamente. Eu nasci em 87, faz as contas aí, 99, né? Então 12 anos, mais ou menos, aproximadamente. Qual filme? Então, aqui, a Odisseia mesmo. A Odisseia? O nome do filme é Odisseia, de um ator chamado Armand Assante. Cara, eu não vi esse filme.
Ah, Vilela, assiste esse filme. É É claro mesmo? que a gente tá falando de um filme de Claro, 97, né? Com a limitação tecnológica. Aí, isso aí. Ah, Um low tá. cost, né? Um baixo orçamento. Mas ele fez uma representação tão linda, cara. É um filme divertido, não é um filme pesado, ele é divertido, ele tem cenas tensas, é bagunçado em relação a batalhas e tudo mais. Um dia eu quero ainda fazer uma análise desse filme no meu canal, né? Mas é um filme que abriu, sabe, os meus olhos mais ainda. Aí eu já tinha mais idade, eu tinha 12 anos. Então, cara, isso é incrível. Eu tava, acho que passou na sessão da tarde, não, cara, em um desses programas do SBT à tarde, eu esqueci o nome do programa que chamava, né? Que passava sempre filme à tarde no SBT. E aí, pronto. Eu lembro de ir no colégio perguntando para os meus professores e tal, de história, né, geografia, como é que era, da onde que vem essa história. E aí, em 2002, saiu o CD de uma banda que eu amo, que me inspirou basicamente a ser o que eu sou hoje, que é a banda Symphony X, que eu inclusive citei no meu último vídeo. Eu conheci os caras pessoalmente no show, maravilhosos, super simpáticos e agradáveis. E nesse álbum, os caras fizeram uma música de 25 minutos só sobre Odisseia. E, Vilela, dá pra sentir o cheiro, dá pra sentir a brisa, porque eles colocam efeitos especiais, eles colocam sons do mar, de águias, sabe? Eles fizeram um épico nesses 25 minutos que eu falei, pronto, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero inspirar as pessoas a fazer isso, né? Então, depois eu me tornei professor de literatura, né, história. Por isso, por causa dessa influência. Essa banda é maravilhosa, Symphony X. Eu tenho esse álbum aqui, o álbum é fantástico, ó, tá vendo? Esse Olha aqui, só. The Odyssey, o nome do álbum. A faixa é de 25 minutos, ó. E aí é dividido em partes, sabe? Nas partes mais fundamentais da Odisseia de Homero, né? Os caras fizeram esse resumo. Então é isso. O que eu estou querendo dizer com isso? O filme, como no teu caso, eles impactam muito jovens, pessoas mais velhas, pessoas muito mais velhas como você, né? Então, sabe, a gente tem... Muita gente dizendo, inclusive, que eu ajudei a construir o cavalo de Troia, né? Você ajudou a construir, o Peter ajudou a empurrar. Se o Peter tivesse aqui, ele falava, e tua mãe tava dentro dele. Exatamente. Então é isso. O filme ele entrega nesse sentido. A Odisseia está vendendo demais. Cópias e traduções da Odisseia estão sendo esgotadas no mundo inteiro. Olha só, então, que bom saber disso, cara. Exatamente. Qual que você recomenda? Por exemplo, eu vou comprar agora uma pra ler. Qual que eu... Cara, É a primeira coisa que a pessoa vai perguntar, né? O que ler? São tantas versões. Qual que você leu e qual que você recomenda? Eu tenho duas. A primeira que eu li é de um tradutor chamado Manuel Odorico Mendes, que é hardcore. É sangue nos olhos para você conseguir ler aquele poema, porque o cara traduz quase que num português arcaico. Então é uma parada assim, é uma das primeiras traduções que a gente teve em língua portuguesa, se eu não me engano, do início do século XX, pesadíssima, muito, muito difícil, com um vocabulário muito rebuscado. Então, galera, todo respeito ao professor Odorico Mendes, mas não dá, principalmente para um público mais jovem. Eu lembro que eu li quando eu era adolescente, mas eu li na força do ódio, porque... né, eu amava aquela obra, eu queria ler porque eu queria ter aquela sensação de que eu li. Mas sofri demais, hein? Sofri. Então, o que eu recomendo para a galera, principalmente, é essa aqui, ó. É uma das mais recentes, do professor Frederico Lourenço. Eu acho que essa obra... Eu vi alguns seguidores, alguns inscritos dizendo que não estão nem mais achando, porque parece que esgotou. Mas eu imagino que eles devem reimprimir com essa demanda toda que está acontecendo. Então, essa aqui, Frederico Lourenço, Odisseia, essa capa azul, bonitona aqui, é uma leitura muito fluida, muito fácil, também respeitando o verso homérico. Então, ele não faz uma adaptação, não faz uma tradução simplificada. Não, ele respeita eu falei que eu sou geração Z, não sou geração Z não, eu sou millennial, minha esposa me mandou uma mensagem aqui, geração Z nada. Só que isso fique corrigido aí. Eu sou millennial, tá? Geração Z é a galera agora, de 90 e pouco para frente. Muito bem. Então essa tradução aqui é fantástica, é de uma leitura muito fluida. E tem uma outra que eu tenho um carinho especial. Ela é um pouquinho mais difícil, mas também é muito fluida. Também é fácil, que é essa aqui do professor Carlos Alberto Nunes, ó.
Essa edição aqui é lindíssima também, ó, tá vendo? Usa tipo os black figures, red figures, gregos, né? Um estilo de arte assim, ó. E o bom dessa aqui é que tem grego aqui dentro também. Então é uma tradução bilíngue, né? Então tem grego e a tradução pro português. Então você pode conferir, por exemplo, palavras usadas no grego e tal. Então, recomendo essas duas, Vilela. Acho que você vai começar muito bem. Fechou. Se for escolher uma, Frederico Lourenço. Tá. Se quiser ter uma versão um pouquinho mais rebuscada, mas igualmente fácil de ler, do Carlos Alberto Nunes, né? Então, sabe, tá vendendo muito, a galera tá comprando no mundo todo, eu tenho visto isso em jornais, em revistas. Então, assim, só por isso o filme do Nolan precisa ser louvado, independente de qualquer coisa, de acuidade histórica, que a gente vai entrar em detalhes. Então, por isso que na minha análise, e já entrando na análise, né, e aí você pode comentar a hora que você quiser também, no meu canal Brasão de Armas, eu dei a nota enquanto filme, eu dei uma nota 7 pro filme. Por quê, né? Como eu falei, eu particularmente não achei um filmaço que me empolgou demais a ponto, cara, que coisa incrível esse filme e tal, né? Enquanto filme mesmo. Mas é um bom filme, isso é inegável, né? É um bom filme, eu acho que enquanto produção, enquanto efeito sonoro, o lance do IMAX, eu assisti em IMAX, realmente ficou muito bonito, só isso também já merece elogio por parte do Nolan. As atuações foram muito boas, né? Tiveram uns pontos baixos ali, mais fracos em relação aos efeitos. Acho que o som foi fantástico, os efeitos nos navios ali, sabe? As tempestades e tudo mais. Então eu acho que como um filme foi... O som do arco, né? Do cordão sendo esticado, aquela coisa, aquela tensão crescente, né, cara? Tem momentos do filme são angustiantes, né? Do Ciclope, aquele dentro da caverna. Aquele berro dele, né? Cara, muito bom. Trabalho de som provavelmente vai ganhar algum prêmio, né, cara? Porque tá muito bom, né? E outra coisa também que você falou, que eu acho importante a gente dizer, que, cara, é a visão de um diretor. Tá aberta essa obra para outro cara chegar lá e mostrar uma outra visão de Odisseia, para outra pessoa chegar e mostrar outra versão de Ilíada e Odisseia. É uma obra que tá aí no tempo pra gente fuçar, né? Eu já queria começar falando sobre a importância dessa história. Por que essa história ressoa até hoje? Por que buscar uma história tão antiga e como ela comunica tão bem hoje, que o mundo é totalmente diferente, cara. A gente tá vivendo uma outra realidade. É que, na verdade, o ser humano não muda, a essência é a mesma? O que você acha? 3.000 anos, né, Vilela? Virtualmente 3.000 anos nos separa da Odisseia de Homero, que tecnicamente a gente usa o termo Homero, né? Usa o nome Homero por uma questão de tradição, não tem como a gente saber se foi uma pessoa mesmo chamada Homero que escreveu essa obra, porque, enfim, não existe uma biografia, não existe uma certidão de nascimento de uma pessoa chamada Homero, né? Que nos atrele a obra definitiva ali. Mas o que tem dentro da Odisseia é uma jornada épica que cada um de nós podemos nos ver lá dentro. Né? Os desafios, a resiliência que Odisseu demonstra diante dos desafios, o não desistir, o sofrer e chorar por uma causa maior, não se deixar levar e ser dominado por desejos e tentações, porque tem um objetivo maior à frente. No caso dele, o objetivo maior é Ítaca.